Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. E hoje nós vamos estudar mais uma lição. Paulo, o apóstolo Paulo, revela o seu amor para com os coríntios. Nessa parte da epístola, segunda epístola, nós vamos ver que o apóstolo Paulo muda o tom do seu discurso. Até aqui vocês percebem que a igreja de Corinto recebeu um tratamento bastante pastoral. Agora ele praticamente faz assim, dá licença um pouquinho aí. Deixa eu me dirigir a uns outros que estão por aí, que estão tentando seduzir vocês e ensinando coisas que não são compatíveis, idênticas ao evangelho que eu tenho passado para vocês, que eu deixei aí. Então dá licença um pouquinho aí, deixa eu acertar os ponteiros com eles, né? E recebia o apóstolo uma série de acusações. Essas acusações visavam exatamente denegrir o ministério do apóstolo Paulo, desconstruir a sua autoridade diante da igreja de Corinto e, por outro lado, estabelecer a falsa autoridade dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, dos falsos pastores que se haviam introduzido na igreja de Corinto. Quando uma igreja está sob ataque, né, quando líderes falsos entram na igreja com o objetivo de minar tudo aquilo que eles receberam de instrução positiva, e o que eles colocam no lugar é exatamente coisas que estão totalmente fora do padrão, né, que os apóstolos ensinavam, que o Senhor Jesus ensinava, até o próprio Jesus pregado por eles é falso. A mensagem deles é falsa. Tudo deles é falso. E eles mesmos também são falsos. Eles são uma imitação. Eles são, no máximo, um plágio da falsidade. Poxa, plágio da falsidade é baixar demais, né? É descer demais o nível. E exatamente o apóstolo Paulo vai fazer o que nessa parte da epístola? Ele vai se dirigir a esse pessoal e a gente vê esse Paulo macio, tranquilo, que vai até o capítulo de número 9, trabalhando com os membros da igreja que ele teve a oportunidade de organizar, de fundar, de ganhar esses crentes da comunidade pagã de Corinto para Cristo. Então, ele se coloca como pai espiritual desses crentes e agora, igreja pronta, igreja estabelecida, igreja numa condição, né, que está visível e atuante dentro da sociedade, uma igreja que está dotada de dons, né? Aparecem aqueles, bem, vamos tirar Paulo para escanteio, nós estamos aqui para fazer um trabalho melhor que o de Paulo. Nós vamos apresentar a vocês a verdadeira versão do Evangelho. Quem são esses indivíduos? O que eles fizeram para poder a igreja de Corinto chegar no nível em que ela estava? Absolutamente nada. E eles, então, agora se colocam numa posição em que eles são não só iguais ao apóstolo Paulo, eles são superiores ao apóstolo Paulo. Isso aí é uma paralaxe cognitiva, né? Vocês já ouviram falar em paralaxe cognitiva? Eu já falei aqui uma vez, né? O Olavo de Carvalho sempre usa esse termo. A paralaxe cognitiva é quando o eixo de construção da realidade da pessoa, né? Ela constrói um mundo e se mergulha nesse mundo e foge completamente da realidade. Então aí ela está sofrendo de uma paralaxe cognitiva. Ela foi para um mundo imaginário em que ela pensa que a realidade não tem nada a ver com ela. Assim essas pessoas se construíram e se constituíram apóstolos e não se julgavam iguais ao apóstolo Paulo, mas superiores ao apóstolo Paulo a tal ponto de eles falarem para os crentes de Corinto: vocês agora não precisam mais ouvir Paulo não, vocês vão nos ouvir. Então o apóstolo Paulo vai tratar dessa questão de um modo em que ele passa a ser um pouco mais veemente. Ele sai da defensiva e vai para a ofensiva. Porque muitas das vezes tem que ser assim, né? Às vezes você fica sempre na defensiva por uma questão mesmo de preservação da igreja. Você pode ver que ele até o capítulo de número 9, ele está trabalhando com a igreja. Ele não está dando, de vez em quando ele dá uma palavra ou outra aqui que
mostra que, na realidade, tem alguns casos mal resolvidos que precisam ser resolvidos. Mas, a partir do capítulo 10 até o final, ele começa a falar acerca da sua autoridade apostólica. E é exatamente falando a respeito disso que nós vamos ver que o tom do apóstolo Paulo muda e ele vai assumir uma postura bastante veemente, e é importante que a gente observe isso nos detalhes que a gente vai estudar aqui no texto. Tá? Quando se tem aqui o Felipe aqui deu uma cochilada, botou, peraí, eu abri, posso, é 1. Vamos ver aqui, é 10. Peraí, acho que eu tô com... Acho que eu estou com a lição errada aqui, peraí. Colocou eu que estou com a lição errada. Vamos ver aqui. Ele me mandou aqui o gabarito. E eu que abri a lição errada, ele está certo. Vamos lá, no grupo. Esse é o nosso grupo de estudo semanal. É o nosso grupo de estudo semanal, em que nós estudamos aqui essa lição. Vamos ver aqui. Acho que essa aqui, né? Lição 7. Eu acho que é essa, vamos ver se é. Exato. Eu que tinha aberto a lição errada. O Felipe está certo, eu estou errado. Diácono Felipe é o nosso colaborador aqui no grupo. Filho de alguém que a gente conhece aqui. Irmão da Amanda, filho da irmã Rosemary. Meu colaborador lá no grupo. Faz as perguntas aqui para a gente ter um gabarito com mais facilidade. Aí, eu abri... Paulo defende a sua conduta e autoridade de apóstolo. Nosso texto básico, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 ao 18. Texto áureo, está aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, 28. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, nenhuma dessas credenciais eram dos falsos apóstolos. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Observe que todas as igrejas do mundo gentílico estão nessa época sob a responsabilidade e cuidado do apóstolo Paulo. Então, o cuidado do apóstolo Paulo com essas igrejas locais é um cuidado que visava não apenas aspectos financeiros, mas ele estava com uma preocupação, e tinha uma preocupação enorme com o que ocorria dentro da vivência das igrejas locais. Essa preocupação no sentido de manter a sã doutrina e saber que os ambientes em que essas igrejas estavam minados, eles estavam em ambientes minados por todo tipo de investida de Satanás através, principalmente, de falsos obreiros. Então, ele tinha esse cuidado, por isso essas cartas, escrevendo uma carta para uma igreja, escrevendo carta para outra igreja, ele tinha essa preocupação. Preocupação que hoje nós, na obra, já precisamos ter. Tem igrejas locais aí que já se afastaram da sã doutrina há muito tempo. Eles ficam preocupados com a bota do dia de frio, e sã doutrina mesmo, conhecimento do evangelho, conhecimento da doutrina da salvação, eles são totalmente perdidos, e não sabem absolutamente o que falam. Então, nós já estamos num tempo até de termos um conselho de doutrina para poder estabelecer aquilo em que nós cremos na obra de Deus. Aquilo que o Senhor nos ensinou e aquilo que nós temos como claro ensino das Escrituras Sagradas. E quem não se conforma com essa regra tem que fazer igual as igrejas aí fora. O sujeito começa a ensinar outra doutrina, ele é expulso, né? É expulso daquela convenção. Por quê? Porque está ensinando outra coisa totalmente diferente. No caso do apóstolo Paulo aqui, ele tinha que ser o conselho de doutrina para poder avaliar aquilo que as igrejas locais estavam sendo ensinadas. E exatamente por isso, por ter esses tais que se infiltravam nas igrejas locais, para poder
ensinar sem estarem credenciados, o apóstolo Paulo vai mostrar, bem, eu sou apóstolo porque eu tenho uma credencial. Deus me deu a credencial para eu ensinar as igrejas, porque, inclusive, a igreja de Corinto, eu não preciso de carta de recomendação, como esses traziam. Os falsos apóstolos traziam carta de recomendação para ir lá para a igreja de Corinto, mostrando as credenciais deles, a eloquência deles, né? Uma boa retórica e tudo mais, mas um falso ensino. Eles eram judaizantes, queriam estabelecer Moisés no lugar de Cristo e introduzir um caminho de volta para a igreja local, e a igreja ia se basear num evangelho que não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, nessa lição de hoje, vai trabalhar essas questões. E como Paulo disse aos coríntios, que estando com eles, como ele fazia nas cartas que escrevia, e o que disse para eles não fazer. Vocês vão observar uma certa mudança, um shift aqui, no próprio texto. Vamos ver aqui na nossa versão, revista e corrigida, o apóstolo Paulo diz o seguinte: além disso, eu, Paulo, vos rogo. Observe que ele usa o termo vos rogo. A palavra grega está bem traduzida. Ele não chega aqui, eu mando. E ele tinha autoridade de chegar lá e dizer, eu mando que vocês, porque eu estou responsável por vocês. Mas o apóstolo Paulo, eu vos rogo, suplico a vocês, eu imploro a vocês, pela mansidão e benignidade de Cristo. Olha o que ele aponta. Ele aponta a mansidão e aponta a benignidade de Cristo. São duas características que Cristo sempre apresentou ao ensinar. Sempre era assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha, suportar a crítica ferrenha e contínua de fariseus e escribas ao longo de todo o ministério, tem que ser alguém muito manso mesmo, viu? Bem que de vez em quando ele dava também no finalzinho lá, capítulo 23 de Mateus, vocês observam um outro Jesus ali que saiu da defensiva para a ofensiva, a ponto de apontar aqueles indivíduos como sepulcros caiados. Jesus castigou mesmo, não brincou não, esses escribas e fariseus hipócritas. Então no capítulo 23 de Mateus, Jesus já está mesmo no finalzinho do ministério, já entreguei tudo que eu tinha que entregar, ensinei tudo que eu tinha que ensinar, agora vocês me escutem. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo faz aqui no finalzinho dessa epístola, mas mantendo, por causa da igreja, a mansidão e benignidade de Cristo. Ele invoca isso. Eu, na verdade, quando presente entre vós, ele é, como alguns dizem, humilde. Tem uma versão até que vai colocar isso entre aspas, e até é bom esse sinal. Mais ausente, ousado, porque essa era a acusação básica dos opositores de Paulo. Ele era humilde quando estava lá no meio do pessoal, inclusive dizem que Paulo era baixinho, pequena estatura, então um indivíduo que não usava de uma retórica e de uma oratória muito eloquente, procurava sempre focar o quê? Na cruz de Cristo, a mensagem dele, o sacrifício vicário de Cristo. E os outros tinham outra mensagem, tinham a oportunidade de apresentar uma retórica que era muito satisfatória para aqueles que vinham do treinamento filosófico ali na Grécia. Então adoravam, quando eles davam aqueles discursos eloquentes, naquele tipo, palavras que bem rebuscadas para poder compor um discurso bem impressionante. E o apóstolo Paulo não usava desses expedientes. Ele simplesmente pregava o evangelho como ele é, numa simplicidade e humildade, porque ele queria ganhar eram os crentes, e não que os crentes tinham. Essa era a grande diferença dele e os falsos apóstolos. Ele vai apontar isso mais à frente. O apóstolo Paulo não cobrava para pregar, e os falsos apóstolos arrancavam tudo que os crentes de Corinto tinham. E aí vocês vão ver que há muita ironia nesse texto, há muitas colocações, e ele vai se dirigir a esse pessoal de um modo interessante. Bem, preparados então, vamos lá. Rogo-vos, novamente, paracaléu é o verbo, rogo-vos, pois que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então, eles viam ali o homem Paulo,
não viam a autoridade com a qual ele estava investido, não viam ali a capacidade que Deus tinha dado ao apóstolo Paulo, né? E eles olhavam assim para o apóstolo Paulo e viam simplesmente um baixinho, falador, né, que não tinha uma mensagem conveniente, e não viu nada além disso. Como as pessoas olhavam para Jesus, também não viam absolutamente nada além do que quem é esse indivíduo aí, esse falso mestre, esse que se diz rabi, nem estudou nos nossos seminários? Quem é esse indivíduo? Exatamente como esses viam o apóstolo Paulo. Né? É aquele indivíduo que joga pelada, né? Você joga pelada lá e fala, sou melhor do que o Ronaldinho. Pronto, sou melhor do que o Kaká, sou melhor do que o Pelé. Então o cara botou isso na cabeça, tá com a paralaxe cognitiva e acha que é o tal, pronto. E quem vai dizer que não é? Né? Eu boto logo a camisa de força, vai por doutoreiras. Né? E eles diziam que o apóstolo Paulo simplesmente era um apostolinho qualquer. Tá? E isso é muito interessante, que o apóstolo Paulo diz, porque andando segundo a carne, não militamos segundo a carne. Observe que ele vai passar a usar uma linguagem de militarismo. Vai falar de arma, vai falar de batalha, vai falar de guerra. Ele está no modo beligerante agora, está operando no modo beligerante. Então, quando ele começa a falar aqui, o próprio termo milícia e militar é exatamente termos vinculados à guerra. Ou seja, ele vai partir para a ofensiva. E ele vai fazer esse contraste. Embora eles pensam que o apóstolo Paulo é aquele sujeito que as cartas dele são bem graves, né? Mas a presença deles, né? Na rodinha, né? Na rodinha, aquela rodinha. Mas quando ele chegar aqui, vai ficar aí de novo aí. Meus irmãos, eu rogo a vocês. Né? Esse é o discurso dele. Devia ser mais ou menos isso que rodava lá entre esses falsos apóstolos. Então a primeira pergunta está respondida. Só fechar aqui. E a segunda pergunta, quais as armas que o apóstolo Paulo usava, para que ele as usava e que tipo de destruição ele disse que elas faziam e que cativo ele levava. Versículos 4 a 6, os versículos 4 a 6 vão exatamente mostrar a sequência, que combate é esse em que ele está envolvido, que combate está sendo traçado, está sendo travado. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então vocês observem bem que ele está mirando uma fortaleza. Nós estivemos na Alemanha e fomos conhecer de fato o que é uma fortaleza. Então fomos lá no Ehrenbreitstein Festung, né, no Forte Ehrenbreitstein. Lembra lá, pastor Vanilson? Aquele forte que a gente foi lá em cima, que tem as armaduras e tudo. Gente, uma fortaleza, os muros são enormes. Para atravessar aqueles muros ali, era uma dificuldade enorme. Os portões, difícil de quebrar aquilo. Né? E sempre em posições elevadas, para ter uma condição de ver quem se aproxima, lutar de cima para baixo, se defender com facilidade, que para atingir o alto é mais difícil do que atingir quem está embaixo. Então, essas fortalezas, que eram muitas, os castelos também, sempre retirados. Nós fomos lá no castelo, no Burg Eltz, né? No castelo Eltz, lá, bem retirado, com águas, né? com canais assim ao redor, para poder evitar o acesso. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui na questão da destruição de fortalezas, ele está mais ou menos tendo essa noção, está passando essa ideia de que há fortalezas que vão ser bombardeadas, ou pensar no muro de Jericó, na cidade de Jericó, que era totalmente cercada, e quais foram as armas usadas para poder derrubar aquela fortaleza? Foram armas poderosas em Deus. Com estratégia divina, vocês viram como é que o muro foi abaixo? Né? Porque Deus é aquele que agiu e deu uma estratégia, parece simplória, né? Brincadeira de criança, ficar rodando o muro 7 vezes é brincadeira de criança, né? Vamos rodar que o murinho vai cair, vamos rodar que o murinho vai cair, mais ou menos assim, né? E no entanto, chegou no tempo final, o muro caiu mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo que as armas que eles tinham nessa luta espiritual eram armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo todos os conselhos e toda altivez
que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Ou seja, de qualquer que seja a origem do ensinamento ou instrução falsa apresentada, o apóstolo Paulo está numa condição em que ele, guerreando contra esses ensinamentos falsos, vai destruí-los a todos, porque Deus há de dar a ele a capacidade para fazer isso. E é exatamente o que ele vai fazer nessa epístola de um modo prático. A partir daí, ele começa a apontar os desatinos e desvarios desses falsos líderes e começa a ver que ele só precisa de quê? Ele só precisa de aliados. E quando você está num debate e o indivíduo apresenta algumas ideias assim, que para ele, são ideias assim extraordinárias e ideias muito convincentes do ponto de vista daquilo que ele crê, mas que é falso, você tem que ter muita capacidade para perceber a falsidade do argumento. O apóstolo Paulo disse: em qualquer frente, em qualquer área, eu estou preparado para destruir qualquer fortaleza que se levante contra o conhecimento de Deus. Seja ele filosófico, seja ele esotérico, seja ele de qualquer origem. Hoje, os desafios são ainda maiores do que na época do apóstolo Paulo. Por quê? Porque hoje nós temos desafios na área filosófica, nós temos desafio hoje maciço na área da ciência, temos aí uma sociedade que está doutrinada no darwinismo e que desde a tenra idade as crianças são ensinadas essa falsidade chamada darwinismo, que o homem veio do macaco, que o homem evoluiu, ou então a teoria do Big Bang, que o mundo veio de uma grande explosão. Então, o cientificismo, entre aspas, está aí impregnado dentro da nossa cultura. E é preciso que nós tenhamos capacidade para bombardear e lutar contra esses falsos argumentos. É preciso de quê? De preparo. Por isso, Deus tem levantado muitos homens, aqui mesmo nos Estados Unidos, que têm se levantado dentro da academia. E não são pessoas ignorantes, não. São pessoas doutoras na área de microbiologia, na área de bioengenharia. Poucos dias se converteu, um tempo atrás se converteu um darwinista, se converteu para o Intelligent Design, que o mundo tem design, ele é engenheiro biológico, então ele é bioengenheiro, e o sujeito, quando se converteu, peraí, não, o mundo tem um desígnio. Depois que eu estudei DNA é um código, gente. DNA é um código. Tudo que acontece no ser humano, tudo está vinculado a um código genético. E a conclusão é tão óbvia, que aí esses geneticistas, esses indivíduos que começaram a se levantar, estão convertendo outros. E quando esse, que era um papa da bioengenharia, se converte, aí ele até escreveu um livro, Herético. Dentro da academia ele é considerado como um herético. E passou a defender a demolição dos argumentos do darwinismo em prol do design inteligente. Que o mundo foi criado por alguém que arquitetou tudo isso. E a engenharia genética vem mostrando isso de um modo muito claro. Então são coisas que o apóstolo Paulo, na sua época, não pensava nem que um dia ia ter que entrar num nível desse para poder discutir, mas Deus tem levantado homens dentro dos mais diversos ramos do saber para defender a sua palavra. Esses homens são marginalizados, mas não adianta. Deus é com eles e Deus tem abençoado. O que escreveu o Stephen Meyer, escreveu um livro chamado Assinatura numa Célula, falando como o DNA desmascara o darwinismo, e virou um best-seller. New York Times está lá, o best-seller, mais vendido, mostrando que não tem para onde correr. E hoje Deus tem levantado pessoas com capacidade, com competência, para mostrar que o mundo tem um desígnio, que o mundo foi criado por um Criador muitíssimo inteligente, um programador daquele top. Porque o código de DNA do ser humano é algo fenomenal. E sabe quem dirigiu o projeto Genoma, que fez exatamente esse mapeamento do DNA humano? Foi Francis Collins, que também é um dos que estão do nosso lado, e já escreveu alguns livros muito bons acerca disso.
mostrando que não tem para onde correr. Darwinismo é uma fraude, né? É uma fraude. O mundo foi criado e por um criador muito inteligente. Desenhou isso aqui de um modo muito bom. Francis Collins, diretor do projeto Genoma. Então, nós estamos vendo que Deus tem levantado pessoas que estão fazendo o quê? Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, subjugando, e para isso você precisa de ter um conhecimento vasto. O apóstolo Paulo disse, de qualquer frente que surja, se hoje o apóstolo Paulo estivesse vivendo os nossos dias, tenho absoluta certeza que ele estaria sentado na mesa com Francis Collins e com outros, né, homens aí de capacidade, de competência, para poder se aprimorar na arte de defender a palavra de Deus em toda e qualquer frente. É exatamente disso que nós estamos precisando. E é exatamente disso que nós, nesses tempos, estamos precisando, e poucas pessoas estão preocupadas com isso. Né? Estão preocupados com coisas tão fúteis, em vez de estudar e sentar e aprender o que está se passando no mundo. Nós estamos vivendo num mundo em que nós temos que ter condição para ajudar os nossos jovens que vão para as universidades, que vão enfrentar essas feras dentro das universidades e precisam ter uma resposta convincente, estando preparados para responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Nós precisamos de pessoas preparadas. O apóstolo Paulo disse, nós temos essas armas poderosas em Deus para destruir tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento, a obediência a Cristo. E, cooperadores, estando preparados para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, o que os coríntios estão sendo chamados a fazer? Fiquem aqui do meu lado, deixe esses sujeitos aí comigo. Eu vou aí para a gente ter uma conversa. Tá? Mas vocês precisam se preparar, porque eles estão aí do lado de vocês, já estão induzindo alguns de vocês ao erro. Vocês precisam lembrar daquilo que eu ensinei para vocês. Isso é muito importante. Então, o apóstolo Paulo está fazendo um trabalho, que é um trabalho muito, mas muito importante, solidificando uma igreja e defendendo dos lobos vorazes, que ele mesmo falou lá em Atos dos Apóstolos 20, que entrariam e não perdoariam o rebanho. Não perdoariam o rebanho. E isso nós temos visto que é necessário nós estarmos com condição para poder rebater. Nós temos que ter competência. Do contrário, eles vêm e fazem a festa. Nós temos uma experiência que nós passamos na obra, depois de uma festa nossa, não lembro se é Assembleia Geral ou se Congresso. Eu acho que foi Congresso, porque eu tinha feito fazer matrícula na UFRJ, no 6º período, me parece, que eu fui fazer, 6º período de português hebraico, encontrou um sujeito lá, que veio trazido por um pastor. Alguns de vocês mais antigos devem lembrar. Entrou lá com um quipá na cabeça, e o cara entrou, né? Ele lá, falando assim uma fala afetada, né? Eu sou da Israel, né? Eu olhei para o cara assim, fiquei olhando, vamos lá. E ele, né, estava querendo, olha só, já começa com a falácia geográfica. Estava querendo fazer uma campanha, viu aquele povão assim, de fazer uma campanha para levar o nome dos crentes que ele ia orar no Monte Sinai em Israel. Aí eu, pera lá, o cara vai para onde? Orar? Onde é o Monte Sinai? Já se transpôs lá, agora não é mais no Egito não? É em Israel? Aí eu já fiquei com a antena ligada, né? Quando nós fomos lá, eu cheguei assim, meio atrasado, porque eu tinha feito matrícula nas disciplinas. E aí, quando nós subimos a rampa, assim, comecei a conversar com ele, com o pastor que o trouxe ali. E ele já tinha ido, né, fui saber do pastor, ele já tinha ido naquela igreja, feito campanha para levar o nome dos crentes para o Monte Sinai em Israel. O Monte Sinai agora virou Israel, viu? Quando vocês forem lá, vocês vão ver que não é. Nós vamos no Egito para poder ver o Monte Sinai. Então, coisas assim, banais, coisas fúteis. Mas não ficou só nisso. Nós sentamos à mesa, comemos, o sujeito bateu bem, um israelense que gosta de abóbora com carne seca, viu? Bateu aquele prato e a gente está só. Quando nós estamos descendo a rampa, eu começo a fazer uma avaliação. Pego a minha Bíblia hebraica, que estava comigo, e peço ao indivíduo para ler o Salmo primeiro. Aí ele não sabe ler. Eu só sei ler aramaico, porque na minha região só fala aramaico. Eu falei, de onde é esse indivíduo? Israel? Tem alguma região que fala aramaico? Eu estive lá, não vi não. De onde você é? Eu sou de Sanhedrin. Sanhedrin? Sanhedrin é Sinédrio, não tem nada a ver com lugar, não tem nem esse lugar lá em Israel. Aí eu comecei a ver que o sujeito era um falsário. Aí peguei, tinha um salmo primeiro, botei para ele ler, ele não leu, peguei Gênesis 1,
Aí ele disse que só lia em aramaico. Falei, pode citar então o texto em aramaico de Gênesis 1, que eu conheço? Vamos lá, pode citar a tradução de Onkelos, vai lá. Nem hebraico, nem aramaico. Pensei que ele começava Bekad Min, né? Pegar lá no princípio, Bereshit em hebraico, Bekad Min em aramaico, o cara não sabia nada. Peguei um jornalzinho que a gente estava estudando no sexto período, Aladim Nolad Ber Ramat Gan, né? Aladim nasceu em Ramat Gan. E esse jornal falava uma notícia, o jornal contando a notícia de um gorila que nasceu lá no circo, e então, aí, contando toda aquela história. Eu peguei o jornal, um jornal israelense, não tem vogais. A Bíblia hebraica ainda tem vogais, tem os sinais vocálicos que os maçoretas colocaram no texto, mas o jornal não tem vogais, é só consoante, é um texto consonantal, que a partir do sexto período a gente não usava mais, na UFRJ, a gente não usava mais vogal para poder ler, não precisa mais, você não tem mais essa necessidade. E o sujeito leu a notícia, não leu nada, aí eu, tudo bem, tá ok, está definido. Aí quando ele saiu dali, pastor, você pode deixar o seu cartão, esse aqui é o meu telefone, depois a gente se fala depois do culto, mais tarde a gente liga. Aí eu liguei para ele, o pastor, falei, pastor, tira esse falsário de dentro da sua casa, rapaz, e não deixe ele nunca mais subir no púlpito da tua igreja. Esse sujeito é um falsário. Ih, pastor, ele já pegou dinheiro aqui com os crentes para fazer essa tal viagem lá para o Monte Sinai de Israel, já fez campanha aqui, e cantou corinho aqui, tudo transliterado. O cara é um falsário, bem falso mesmo. E nisso tudo, pronto, foi descoberta a grande fraude, não tirou, nem teve oportunidade no nosso meio. Por quê? Porque tinha alguém ali que sabia. Logo em seguida, o Senhor tomou um profeta, acho que naquele dia, logo em seguida, ele falou, né, e o meu ungido desmascarou aquele falsário, mais ou menos assim, né? E mandou os ungidos, estudem, viu? Vocês estudem, porque chega numa hora dessa, entra um indivíduo desse na igreja e o pastor não sabe nada, e aí o sujeito vem, vai tirar a oferta para levar o nome lá no Monte Sinai em Israel. E o Monte Sinai não é Israel, começa por aí. Percebem bem, a necessidade de estar preparado para poder, quando esses falsos lobos vêm no rebanho, ter a condição de desmascará-los, de provar que eles são falsos apóstolos, colocá-los à prova. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Daí, há uma necessidade, como ele diz, de cooperação dos crentes. Eles precisavam dar ouvidos a que o apóstolo Paulo estava falando para que ele pudesse chegar lá e resolver o problema com esses falsos apóstolos. E o que ele ia fazer? Vamos à próxima pergunta. Qual a pergunta que Paulo fez aos coríntios? O que ele disse que alguns diziam dele? E o que ele prometeu que iria fazer ao chegar em Corinto? O apóstolo Paulo, aqui, versículo 7 ao versículo 11, nós temos: olhai para as coisas segundo a aparência. Então, um pastor até me ligou, de bastante longe, perguntou: pastor, eu não vi pergunta nenhuma aqui no meu texto, não. Que versão que ele leu? Ele estava lendo, você lê a versão revista e atualizada, ou a versão, você lê a revista e atualizada, aqui no versículo de número 7, por exemplo, você não vai ver pergunta. Vocês vão ver aqui, versão NVI, vocês observam apenas a aparência das coisas. Tá? E aqui, com os conhecimentos evidentes, aquilo que está evidente. O outro, versículo 7, versão revista e atualizada de 2017, observem o que está evidente. Não tem pergunta. Aí ele falou, mas não tem pergunta aqui. Na versão revista e corrigida tem pergunta. Como é que se resolve uma questão dessa? Eu falei para ele, pastor, é só ir no texto hebraico, no texto grego, fazer o texto hebraico no Novo Testamento, é só se for, tem a tradução aqui para o Novo Testamento para o hebraico. Mas no texto grego, observem bem que o texto, deixa eu colocar aqui para vocês aqui mesmo, vamos ver o texto aqui, eu ia colocar para vocês acompanharem. Ta kata prosopon blekate. Aqui nós temos uma afirmação, não temos nem aqui sinalizado em termos de sinal de interrogação, que são o nosso ponto e vírgula, no grego é usado para sinal de interrogação. Nós temos uma afirmativa, o verbo blekate,
É um verbo que está no presente, está aqui embaixo, ó, presente, indicativo, ativo, em segunda pessoa, no plural. Então, observai, olhai para as coisas ou para aquilo que está evidente, aqui, para a aparência das coisas. Não tem uma pergunta. Então, a melhor tradução que pode ser feita aqui é traduzir esse verbo como presente. Vocês observam aquilo que é aparente, ou o imperativo, observai o que está evidente. Olhem para aquilo que está na cara de vocês. Ou seja, veja esses sujeitos aí, eles têm marcas de apóstolo mesmo, são, afinal de contas, eles têm credenciais apostólicas. Quando se tem uma dificuldade dessa, uma diferença entre versões, a única forma de você tirar a dúvida é ir no texto original. Para ir ao texto original, você tem que conhecer grego. Não tem para onde correr. Então, por isso que quando o pastor Manuel faz a pergunta baseada na nossa versão revista e corrigida, ele faz qual a pergunta que o apóstolo fez aos Coríntios, baseado na versão revista e corrigida. Olhais para as coisas segundo a aparência, que na tradução do texto grego é a menos plausível, entretanto possível. Tá? Entretanto possível. Você pode transformar uma frase afirmativa numa interrogativa. E quando o tradutor faz isso, ele tem uma finalidade, um objetivo. E é por isso que, então, aqui aparece como uma interrogativa. Aí ele, pastor, agora eu entendi. Então, meu amigo, vai estudar grego, né? Vai dar um jeito. Não tem para onde correr. Se quiser tirar a dúvida no nível mais profundo, não tem para onde correr. Se alguém confia desse mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Então, esses apóstolos chegavam lá e diziam, nós somos de Cristo. Como se dizendo, o apóstolo Paulo não é não. Para desmerecer aquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo. E o apóstolo Paulo, então, olha, você pensa que é de Cristo, nós também somos de Cristo. Mas depois Paulo vai dizer de quem eles são. Vejam só. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, o objetivo o apóstolo Paulo tinha, com aquele poder que Deus tinha dado a ele, autoridade apostólica, e a autoridade apostólica estava investida de uma série de credenciais associadas ao ministério apostólico, como curas e uma série de milagres que Deus fez na vida de Paulo, a serpente que o mordeu e nada aconteceu, e a cura daquele indivíduo na ilha, e estava com uma febre altíssima, e outras coisas, a expulsão do demônio daquela moça que estava proclamando que eles eram servos de Deus Altíssimo, e viu que a fonte era do maligno, então um testemunho verdadeiro, porém do maligno. Pode isso? Pode. Então esse poder, até de entregar crentes a Satanás para a destruição da carne, ele não está dizendo que ele não estava com o objetivo de usar isso negativamente para a destruição dos crentes, e sim para a edificação. E se diz, não me envergonharei, ainda que eu quisesse usar, mas não é esse meu objetivo. Para que não pareça que se quiser intimidar-vos por cartas. Então, dizem aqui os detratores de Paulo, porque suas cartas, dizem eles, são graves e fortes. Ou seja, quando ele escreve, ele é mesmo forte, ele é contundente, mas a presença do corpo é fraca. E a palavra, desprezível. Vejam só, gente, tipo de pessoa que tem condição de falar isso do apóstolo Paulo. Chegar e dizer que a palavra do apóstolo Paulo é uma palavra desprezível. E as cartas do apóstolo Paulo eram cartas... essas cartas aí são cartas, elas tentam infundir algum medo na gente, mas carta não está com nada. E a presença do corpo? Um sujeito baixinho, deve ser baixinho, careca, fraquinho, magrinho, pelas provas que ele passava, não dava para engordar, não. Não dava para engordar, não. Mas então ele chega lá e é uma presença que, segundo eles diziam, era uma presença desprezível. Aí o apóstolo diz, olha, pense o tal, esse sujeito que diz isso, ou esses sujeitos que diziam isso, quais somos na palavra, por cartas, estando ausentes, também seremos, tais seremos também por obra, estando presentes. Ou seja, o que nós escrevemos aqui na nossa carta, nós vamos autenticar quando a gente chegar aí.
E, próxima pergunta. O que o apóstolo Paulo disse que alguns faziam, mas ele não o fazia? E quais os limites que, conforme ele o disse, ele não os ultrapassava? Versículos 12 a 14, nós temos aqui: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que se louvam a si mesmos. Então ficava assim, não é? Isso aí acontece muito hoje, a gente vê nesses encontros, né, que eles fazem aí. Então tem aquela panelinha que só eles vão para esses encontros para pregar. Então ele reúne aquelas multidões e hotéis e centros de convenções, uma série de coisas. Tem aquela panelinha ali que vai. Então uma vez ficou imitando o outro. Uma vez fica imitando o outro. Até o jeito de falar deles, você já viu, né? Aquele pessoal na época do Davi Miranda, está falando todo mundo a mesma coisa, viu? O missionário Davi Miranda estará pregando. Todos os sujeitos que falavam naquela denominação, é o mesmo jeito. O missionário Davi Miranda. O pessoal do Macida é ou não é? É aquele pessoal, aquele jeitinho, você já viu? Sim ou não? É aquele tipo, né? Então, esses modismos. Esse pessoal também ficava assim. Eles criavam um modelo, né, de pregação, de retórica, e ficavam eles ali, né, se comparando. Então ficava um comparando com o outro, e o apóstolo Paulo não era levado para essa. Nós ultrapassamos Paulo em muito. Nossa retórica é mais apurada, nossa mensagem é muito mais sofisticada. O apóstolo Paulo diz: olha, porque nós não nos ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos, né, o padrão deles é isso, né? Então tem lá o sujeito que é o clímax deles lá, aí mede todo mundo por ele, né? Então ele é o clímax, né? Agora você imagina o nível que eles colocam, né? Aí todo mundo tem que se medir por aquele indivíduo. É fantástico. E ele diz: mas esses que se medem a si mesmos, se comparam consigo mesmos, eles estão sem entendimento, vocês são os insensatos. Eles são, na realidade, os insensatos, fazendo isso. Vamos ao versículo 13 e 14. Porque não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós. Pois já chegamos também até vós, e o apóstolo Paulo diz, no Evangelho de Cristo. Então, eles chegam lá como intrusos na comunidade. O apóstolo chegou lá para pegar crentes caídos, idólatras, da feitiçaria, dos cultos da Afrodite, né, de todo aquele ambiente, crentes que eram efeminados, dentro daquela sociedade grega. Ele vai para ali, prega o Evangelho, e a igreja, agora que está com esses crentes lavados, remidos, transformados no sangue de Cristo, agora chegam esses bonitões e, não, nós vamos aqui agora, né, tomar frente aqui da igreja aqui, vamos ajudar o pastor local, né, e entram lá introduzindo uma série de heresias. O apóstolo Paulo está mostrando aqui que, olha, nós já chegamos até vocês. Vocês lembram como é que vocês começaram para ser igreja? Como é que vocês estavam? Onde é que eu peguei vocês? Né? Vocês lembram? Tem mais ou menos uma noção de onde vocês vieram, o que vocês eram quando eu encontrei com vocês? Paulo até disse, né? Alguns eram efeminados, outros eram idólatras, outros eram... Né? Todo tipo tinha lá dentro da igreja, e agora vocês são lavados, foram limpos pelo sangue do Cordeiro. E vocês agora são uma igreja. Então prestem atenção, esses intrusos que estão entrando aí, o que eles têm a ver com vocês? O que eles fizeram por vocês? Ao contrário, eles estão tentando desconstruir o trabalho que nós fizemos com muita dificuldade. Próxima pergunta do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo disse que temia que acontecesse aos coríntios? O que ele queria fazer a eles? E quem poderia lhes causar tal mal? Vamos aqui acabar de ler esse trecho para poder a gente não perder o fio da meada. Eles não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós. Então qual era o objetivo de Paulo? Que os coríntios crescessem na fé.
E diz: seremos abundantemente engrandecidos entre vós conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós. Ou seja, eu quero que vocês se estabeleçam, cresçam na fé e sejam veículos para nós avançarmos em outras regiões, para nós avançarmos em outras direções. Vocês sejam um centro de irradiação daquilo que vocês receberam. Mas entra esse ácido corrosivo lá dentro da igreja, vai fazer o quê? Vai tender a corroer a fé dos crentes, e eles, em vez de serem agências para levar outros a Cristo, eles vão acabar sendo minados e destruídos. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. E diz: para que nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, como esses estavam lá se metendo onde não deviam. Eles não fundaram a igreja de Corinto, mas viram uma igreja fundada, agora sim, não, agora nós vamos fazer o serviço mesmo, agora é conosco. Né? Tira Paulo para lá e é com a gente mesmo, a gente sabe fazer o serviço. Paulo não sabe nada. Paulo não sabe nada. Quem sabe somos nós vamos fazer o serviço aqui. É sempre assim, depois que tem uma igreja pronta, sempre assim, né? Sempre aparece aquele cara que sabe tudo. E quem trabalhou para fundar a igreja, como o apóstolo Paulo, não sabe nada. É mesmo espírito, né, desses falsos apóstolos. E o apóstolo Paulo disse: não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Então, depois que está pronto, né, é uma casa arrumada, né? Uma casa arrumada, toda bonitinha, ninguém sabe quanto custou, nem o que foi sacrifício para poder colocar as coisas ali dentro. Aí depois chegar dentro da sua casa e falar: poxa, esse sofá podia estar numa posição melhor aqui, né? Não sabe quanto custou a casa, nem sabe quanto custou o sofá. Mas por que você não muda esse sofá para cá? Né? Essa tinta aí, precisa dar uma tinta melhor aqui. Essa cor aí podia ter uma cor melhor, um azul clarinho, alguma coisa assim. Não, depois que está tudo pronto, dar opinião assim é fácil, né, irmã? Né? A Rosemary, não é isso mesmo? É muito fácil. Mas vai comprar a casa para saber quanto custa, vai pagar a prestação da casa, vai comprar o sofá na loja para saber quantos dias de trabalho você leva para poder comprar um sofá. Agora chegar e dizer: muda aqui, muda ali, tá? Não, agora sim. Você não sabe nem arrumar a casa, né? Dá vontade de botar pela janela, né, Rosemary? Para lá. O apóstolo Paulo está mais ou menos dizendo isso aqui. Depois que a gente trabalha com esses crentes, pega crente em todos os matizes, de todas as origens, e coloca na igreja, e doutrina, e ensina. Agora vem outro para poder dizer que sabe fazer o serviço melhor. Né? Por que não vai fundar uma igreja? Vai pegar campo de outro? Não, vai fundar uma igreja. Começa do zero, funda uma igreja para poder chegar e dizer: aquela igreja ali eu fundei, aquela igreja... Não tem nem nada disso no histórico. Eles não têm nada disso no histórico. Vão poder trabalhar, vão para poder tentar atrapalhar o serviço daquilo que está pronto. Então, gloriando naquilo que já estava preparado. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Preguei uma mensagem muito interessante sobre isso, ilustrando com a pessoa do Amã. Né? O Amã era o sujeito que tinha uma autoimagem fenomenal. Até o dia que chegou e mandar o rei... Ele podia imaginar que o dia que o rei mandou ele escolher: olha, o que se fará o homem de cuja honra é rei sagrado? O homem de cuja honra é rei sagrado, ele pensava que era ele. Ele monta no cavalo do rei, coloca as vestes reais, coloca a coroa na cabeça dele. Né? Ele se imaginou que ele era esse sujeito. É a falsa imagem que a pessoa tem de si mesmo. Né? E quando fala isso tudo, aí não deixa nenhuma palavra disso que você falou cair, tá? Faz com o judeu Mardoqueu. Aí, não é possível. E vai lá pela cidade puxar, né, o cavalinho, dizendo: assim se fará o homem de cuja honra o rei sagrado. E ele já tinha preparado a forca para matar aquele indivíduo. Né? É assim, é açoite nas costas dele. Foi muito açoite. E acabou ele morrendo na forca que ele preparou para o próprio Mardoqueu. É sempre o fim daqueles, né, que tenta matar Daniel com os leões e acabam sendo comidos pelos próprios leões. Essa história sempre é assim, pode escrever. Então aí vamos aos versículos 1 a 5, diz: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Paulo vai inverter a retórica agora. Bem, já que esse pessoal está se comparando aí um com o outro, né, dizendo que eles são os tais, então agora eu vou dar uma de doido também, tá? Vou dar uma de doido, de insensato também. Você me suporta um pouquinho? Ele diz: suporte porém ainda.
porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então o apóstolo Paulo sempre batendo nos adversários e alertando a igreja. O foco deles, o problema de Paulo não é com os adversários. O problema de Paulo é o que esses indivíduos podem fazer dentro da igreja. E ele aqui já começa a mostrar, lá atrás ele disse, se são de Cristo, eu também sou. Mas agora ele vai mostrar que eles não são de Cristo. Ele vai mostrar que o método de trabalho deles é exatamente o mesmo método que a serpente. Vocês sabem quem é a serpente, né? Personificada, né? Você sabe muito bem quem é ela. Satanás, a serpente, o dragão, né? A antiga serpente. O método que usa é o quê? É o engano. E o engano é, às vezes, muito sutil para ser discernido. No engano que Eva passou ali no jardim, né, foram colocadas coisas que exatamente com o objetivo de minar a autoridade divina, dizer que Deus era, né, poxa, Deus está escondendo um grande privilégio de vocês. Vocês eram para saber igual Deus, aí Ele está querendo privar vocês desse privilégio. É um engano, né, é a falsidade. É mesmo, se vocês comerem, se você comer isso aí, vocês vão saber igual Deus. Ele está escondendo isso de vocês. É mesmo, é o engano, a sutileza. Né? É exatamente esse tipo de trabalho que aqueles indivíduos estavam fazendo e poderiam fazer o quê? Corromper os sentidos, o entendimento e apartarem aqueles crentes da simplicidade que há em Cristo Jesus. Esse era o grande problema. Daí então, vamos até o verso 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ora, quem vem da parte de Satanás vai trazer o que para a igreja? Que Espírito? Qual é o Espírito que vai trazer para a igreja? Hoje em dia aí você tem igreja aí que virou chamada igreja, né? Chamada de igreja. A gente vê aqueles vídeos e fica até horrorizado. Um terreiro de macumba. E o pior é que o pessoal nem disfarça mais. Todo mundo vestido de branco, rodando igual um peão lá. Eu falei, gente, eu vi isso quando criança na macumba. E agora, lugares que se dizem igreja, e lá com um tambor lá, né? Com um tambor batendo, cantando corinho de fogo. E o pessoal rodando igual um louco lá, aquela coisa parece um sanatório. Que espírito é aquele? Que espírito que é aquele? Por quê? Porque esses falsos pastores, esses falsos profetas que entram nesse meio, vêm com o espírito do mal e traz o que para a igreja? Esse espírito do mal. Exatamente isso que o apóstolo Paulo está advertindo. Olha, se alguém pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Vai ver a vida desses, que às vezes são irmãos mesmo, são crentes, mas foram enganados e estão lá sendo induzidos a esse tipo de práticas por pessoas que se dizem pastores e estão trazendo coisas do maligno e fazendo com que os crentes virem lá. Uma vergonha, gente, uma vergonha. Você já deve ter visto esses vídeos aí pelo Facebook, pelo YouTube, né? Pessoal rodando, mas olha, uma coisa pavorosa. Minha esposa foi ver isso aí quando era criança na macumba. E eu também. Eu estive lá, eu vi. E igreja. Percebe? É isso que o apóstolo Paulo está advertindo. Porque se o líder está no espírito do mal, ele vai trazer para a igreja o espírito do mal. E não o Espírito Santo. O genuíno Espírito Santo. E não a presença de Deus. Paulo está fazendo o quê? Acendendo o alerta. Tomem cuidado com aquilo que vocês ouvem e quem vocês recebem aí como alguém que está instruindo vocês. Preste atenção. Senão vocês vão sofrer as consequências. E a próxima pergunta? Pergunta de número 6. O que o apóstolo Paulo diz que tinha recebido, tanta gente usando indevidamente o nome de apóstolo, até hoje, né, estão usando o nome de apóstolo, pronto. Então, quando você fala em Paulo, faço questão de encher a boca.
Eu escrevo até com letra maiúscula, apóstolo Paulo, porque esse é verdadeiro. O resto, bijuteria, falsidade. O que o apóstolo Paulo disse que tinha recebido de outras igrejas e de onde lhe viera tal coisa para ele e de quem ele queria evitar ser acusado. Vejam bem a postura do apóstolo Paulo ao pregar o evangelho naquela igreja, versículos 5 a 12. Totalmente diferente dos falsos apóstolos. E diz, porque penso que em nada fui inferior. Lá na frente, no início ele falou, olha, vocês agora suportam porque é minha loucura. Eu disse que o pessoal que se compara a si mesmo, né, que traz os seus feitos para a frente do palco, são insensatos, mas me suporta um pouquinho da minha insensatez, que eu vou ter que fazer aqui. Vou botar meu currículo aqui para vocês. Tá? Vou botar meu currículo aqui para vocês. Então ele diz, porque eu penso que em nada fui inferior. Aqui ele começa já o desvario. Tá? Fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ou seja, me comparando com os verdadeiros, Pedro, Tiago, João e outros, não fui em nada inferior aos mais excelentes apóstolos. O apóstolo até chegou a um determinado ponto, eu trabalhei mais do que eles até. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Mas que trabalhei, mais do que todos eles. Pode ver que esses falsos apóstolos não produzem nada. Na realidade, eles não produzem nada. Até você observa bem, eles não produzem nada. Eles estão ali simplesmente naquele ambiente com o objetivo de fazer o quê? De atrair os crentes e tirar proveito deles. Vejam só o que o apóstolo Paulo diz. E se eu sou rude, se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência, no conhecimento eu não sou, não. Tá? Pode ser que a minha palavra não seja a mesma retórica que eles utilizem, né? Tudo bem, mas no conhecimento eu não sou, não. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Ou seja, vocês sabem muito bem quem sou eu. Não precisa eu ficar dizendo. E ele diz, pequei porventura humilhando-me a mim mesmo? Então se eu chego aí, poder chegar arrebentando, arrasando. Se eu chego e me humilho e rogo a vocês, ó irmão, faz por menos, conserta aí, para de levar o outro na justiça, ou faz isso, faz aquilo. Se eu fui humilde entre vocês, né, pequei, isso foi um pecado que eu fiz entre vocês, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. E ele coloca, os falsos apóstolos, cada sermão, trocadinho na mão. Né? Igual aquele, cada moedinha que cai no purgatório, uma alma sai do purgatório. Né? Então, na época de Lutero. E aqui, né, cada sermão, dinheirinho no bolsinho. Né? É exatamente isso. Aí o apóstolo Paulo faz, é interessante, né? Será que eu pequei porque eu não cobrei para pregar para vocês? E o apóstolo diz, outras igrejas despojei eu para vos servir. Ou seja, recebi de todas as outras igrejas suporte para o meu ministério para poder pregar para vocês. Eu errei nisso, o apóstolo Paulo diz. E diz mais ele, recebendo delas salário, ele pegou das igrejas locais, recebendo delas salário para poder pregar para os coríntios, não pegar absolutamente nada lá. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então não pedia nada a ninguém. Será que eu pequei em fazer isso? O apóstolo Paulo diz, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Olha, eu estou pregando aqui em Corinto, preciso da ajuda de vocês. E a possibilidade de vocês nos ajudarem, porque eu não quero pegar nada, mas absolutamente nada aqui. Tudo bem, aí vieram da Macedônia e supriram a necessidade do apóstolo Paulo. E olha que as regiões ali, conforme eu mostrei para vocês, a Macedônia não era tão privilegiada quanto a Acaia, onde estava Corinto. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade de prosperidade econômica e de um fluxo comercial enorme. Era uma igreja rica, era uma igreja que estava se estabelecendo, mas com pessoas que vinham de um certo extrato social e tinham condições. Entretanto, o apóstolo Paulo preferiu pedir ajuda na Macedônia para poder pregar o evangelho para eles. Com que objetivo? Em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. E até hoje eu estou fazendo uma coleta para os santos pobres da Judéia, mas nada para mim.
de vocês. Vejam bem o tratamento que o apóstolo Paulo dá a essa igreja. Diferente dos falsos apóstolos. Ele diz, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida das regiões da Acaia. Ou seja, a Acaia é uma região privilegiada, mas eu vou trabalhar com um pouco da Macedônia para poder fazer o serviço entre vocês. Por quê? Porque não vos amo? Porque eu vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Ou seja, os falsos apóstolos querem ser igual ao apóstolo Paulo? Trabalhem entre vocês sem nenhum interesse financeiro? Eles querem ser iguais a mim? Então tá bom, eu vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo, e eu quero ver se eles vão continuar trabalhando junto com vocês, sem receber absolutamente nada. Aí eu quero ver se realmente eles são iguais a mim. E o apóstolo Paulo estava fazendo o quê? Fechando a ocasião, porque sabia que esses falsos apóstolos, eles estavam simplesmente ali com o objetivo de aproveitar-se dos crentes e aproveitar-se daquela igreja. Esse era o objetivo, essa era a meta, esse era, infelizmente, o propósito deles. E o apóstolo Paulo, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Agora ele muda mesmo. Agora, né, já estava dizendo, se eles são de Cristo, eu também sou de Cristo. Agora ele já começa a dizer, ó, o método deles é o método de Satanás, tá? E agora ele chega, olha, eles são falsos apóstolos e são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles estão mascarados, eles estão usando fantasia de apóstolos. Aí que o apóstolo Paulo diz, ele diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então não é maravilha? Então não há de que se espantar. Por quê? Porque assim como estão tentando se passar por apóstolos de Cristo, os anjos de Satanás, né, e o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Diz aqui, ó, se transfigura em anjo de luz. Você pensa que Satanás, quando chegou lá para tentar Jesus, ele chegou como alguém pinta aí, né, com um tridente, né, com aquela cara, todo vermelhão. Já pensou? Ele chega muito macio. Ele chega, foi assim que Deus disse, né? Aquele diálogo, né? Eloquente, né? Para Jesus, aos teus anjos dá ordem a teu respeito, lança-te daqui abaixo, transforma essas pedras em pães. O sujeito chega macio, ele chega, né? Convincente, eloquente, aquela lábia. Percebe? Ele não chega assustando, se transfigurando até em anjo de luz. Ele não mostra as trevas que estão dentro de si. E o apóstolo Paulo diz, não é muito, pois, que os seus ministros... Então agora Paulo está abrindo o verbo. Esses ministros, chamados ministros aí, estão na diaconia satânica. Os seus ministros se transfigurem em anjos e ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então o apóstolo Paulo agora abre o verbo e diz, olha, esses indivíduos são obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, estão se transfigurando em apóstolos de Cristo e, acima de tudo, são ministros do próprio Satanás no meio de vocês. Que espírito esses indivíduos vão trazer para a igreja? O próprio adversário. E é o que tem em muitas igrejas evangélicas. Muitas igrejas evangélicas hoje estão aí recebendo o espírito das trevas no meio delas. O Senhor não se apresenta no meio deles. Por quê? Porque os seus líderes são líderes fraudulentos, são líderes falsos, são ministros de Satanás, são falsos pastores que estão apacentando essas igrejas, imagina, dando lavagem para eles comerem. Como diz o Lloyd Jones, ou foi Lloyd Jones ou Spurgeon? Não me lembro dos dois. Ou você apacenta ovelhas ou entretém bode, faz entretenimento de bodes. O que eles estão fazendo muitas das vezes é isso, e às vezes o pior é que eles estão enganando ovelhas sinceras e verdadeiras que estão ali e não sabem para onde ir e ficam nessas lideranças aí totalmente fora do padrão de Deus.
Privilegiados são aqueles que têm líderes que são chamados, vocacionados e chamados por Deus para apacentar. Você imagine uma situação dessa que o apóstolo Paulo está aqui vendo acontecer na igreja de Corinto. Está distante, tem que fazer uma visita a vocês aí. Guarde que eu vou chegar. Daí, que classe de pessoas o apóstolo diz que eram falsas, e como elas agiam, e com que ele as comparou, e a quem elas eram semelhantes? Então nós já vimos, né? Eles eram falsos apóstolos, se transfigurando em apóstolos de Cristo, como Satanás se transfigura em anjo de luz, e eles na realidade eram ministros de Satanás no meio da igreja. O que a igreja primitiva enfrentou, né? Isso aqui é a igreja primitiva. Isso aqui é a igreja primitiva. E quais as coisas que os outros apóstolos, entre aspas, se gabavam de ser, que o apóstolo Paulo podia se gabar muito mais? E quais as agruras que ele havia passado? Então o apóstolo Paulo, no finalzinho aqui, né, da epístola, no capítulo 11, ele vai descrever, fazendo aquele desatino que ele disse que ia fazer. Você me suporta um pouquinho, eu não sei que comparar não é bom não, mas eu vou ter que dar uma de doido aqui, e vou ter que fazer isso para vocês, pelo menos, compararem e verem o que está evidente, que ele falou antes. Olha o que está diante de vocês, comparem, não é entre um e outro, quase que eu falo os nomes aqui, mas não, comparem comigo aqui, vejam só as credenciais. Outra vez vos digo, ninguém me julgue insensato, ou então, o apóstolo Paulo diz, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Deixa eu dar uma de sensato. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, tá? Estou dentro de doido agora, vou me comparar. Nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne. Eu também me gloriarei. Me dá uma permissão aí. Peço permissão. Na data vênia, vou me comparar. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Então vocês estão aí, tolerando esses indivíduos, que são agora que eu já disse para vocês, são fraudulentos, obreiros fraudulentos, ministros de Satanás, vocês toleram eles. Então agora me tolera um pouquinho. Me dá um pouquinho de oportunidade para poder falar com vocês. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Então já vou entrar no ramo dos insensatos, e quem sabe vocês agora conseguem me ouvir. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão. Se alguém vos devora, como eles faziam lá, né? Se alguém vos apanha, ou vos esbofeteia, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. O apóstolo Paulo, imagina, no dia que a igreja não podia pagar o sermão pregado por um falso apóstolo, o que eles iam ouvir, né? Vocês imaginam, irmão, simplesmente hoje a gente não, nossa entrada aqui não é suficiente para pagar o que vocês estão cobrando, não. Né? Se for igual hoje aí, o pessoal cobra bem, viu? 20 mil, 30 mil, não são nem pastores, não. Alguns são falsos pastores, cantores aí. 50 mil para poder fazer uma apresentação nas igrejas aí. 20 mil é o que eles cobram aí. Então aí chega essa igreja de Corinto, não tivesse condição de pagar um dia, imagina o que eles iam ouvir, até apanhar desses indivíduos, porque eles iam mostrar o que eles eram internamente. As pessoas, às vezes, né, elas são assim, dóceis, amigas, enquanto você não mexe com elas. O dia que você mexe, você vê, caramba, isso aí é uma jararaca dentro da lata? Meu Deus do céu. Né? Você ouve coisa que, como é que esse sujeito não fala isso? Né? Estava tão bonzinho até o episódio. Né? De vez em quando acontece isso comigo. Cada um que me trata bem. Então, o dia que eu chamo a atenção porque fez uma coisa errada, caramba, eu ouço coisa que só eu tenho que ouvir em off, para ninguém ouvir, porque eles falam cada coisa. Eu fui chamado até de semideus. E, gente, puxa vida, mas o apóstolo Paulo sofreu isso e eu não sou apóstolo, imagina. Não é de se espantar, não. Semideus poxa vida, estou quase lá, hein? Semi para Deus é pouca coisa, né? Brincadeira. E o apóstolo Paulo diz, pois sois sofredores, alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta,
É quase assim, vocês merecem, viu? Porque vocês estão aí com essa turma falsa aí, tendo tolerância com eles, não deveriam ter tolerâncias com eles. Ele disse, se alguém se exalta, se alguém fere no rosto, vos fere no rosto. Envergonhado, digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Então, aqui é a palavra do Paulo insensato, tá? Também eu tenho ousadia. São hebreus eles? Que eles são os judaizantes. Esses falsos apóstolos são judaizantes que querem fazer com que essa igreja gentílica viva como judeus. Tá? Então, a tônica deles é essa. E quais as credenciais deles? Nós somos hebreus. É Paulo, também eu. São israelitas? Hebreus e israelitas é a mesma coisa. Mas, se o negócio é título, vamos lá. Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Agora falo como fora de mim. Paulo já falou quem eles são. Mas eles dizem que são ministros de Cristo. Aí Paulo, eu ainda mais. Tá? Eu ainda mais. Acima deles. Tá? Claro, qualquer um se comparar com o ministro de Satanás, o ministro verdadeiro, qualquer um está acima dessa gente. Ele diz, em trabalhos, muito mais. Em açoites, eles têm algum currículo aí que apanharam por causa do Evangelho? No currículo deles? Tem isso aí? No currículo deles? Vê aí, faz a avaliação. Eu tenho. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, tem aí, já foram presos por causa do Evangelho? Entrar numa igreja para poder ver um trabalho pronto e dizer que agora vai apresentar uma proposta melhor? É fácil. Prisões? Passaram por prisões? Eu, muito mais, tem bastante aqui no meu currículo. Em perigo de morte? Muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Lembram da lei de Deuteronômio, 25, que fala que quando fosse açoitado alguém, ele tinha que ser açoitado no máximo 40 vezes. Então eles criaram uma regra, era a regra dos 39 açoites, que é 40 açoites menos um, 39. Para ficar em 3, grupos de 13. Então 13, 13, 13. 13 açoites eram aplicados no peito e 26 açoites aplicados nas costas. E eram contados um por um para poder não passar dos 40 que a lei estabelecia. Então por isso que ele fala, aí estabeleceram esse costume de dar 39 chibatadas ali no sujeito, 40, uma quarentena menos uma, então é para poder não passar disso que estabelecia a lei. E o apóstolo Paulo foi açoitado por quê? Geralmente, as pessoas que tentavam desviar o povo de Israel da verdade, eles eram sujeitos a esse tipo de penalidade. E o apóstolo Paulo, por conta de pregar o Evangelho de Cristo, ele era denunciado entre os das sinagogas, entre os líderes das sinagogas, como sendo um herege. Ele ensinava que os crentes não deviam circuncidar os filhos, tudo aquilo que o Evangelho vem trazendo como uma novidade. Então o apóstolo Paulo era tido como um herege, e por isso merecia esses açoites que eles davam lá à revelia dos judeus e também apoiou dos romanos. Vejam bem o que ele diz. 3 vezes fui açoitado com varas. E aqui já é o açoite dos romanos, que ele poderia reivindicar a sua cidadania romana para não ser açoitado, para não apanhar com vara, porque isso era impensável. Para um cidadão romano, a lei protegia. Mas eles estavam para lá, já que é com Paulo vale tudo. Com Paulo não tem lei. Não foi assim que julgaram a Jesus? Qual o julgamento de fato que Jesus teve? Jesus foi julgado? Não, foi uma trama que a turba fez para matar Jesus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo não teve julgamento para poder, você está sentenciado, depois de toda a defesa, todo o direito de defesa, passou por todo um ritual. Nada disso, era simplesmente arbitrário. E ele então sofreu aqui, como diz, 5 quarentenas de açoites, menos um, e 3 vezes fui açoitado, então daí com varas, aí são 8. Uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Olha o meu currículo de apóstolo. Uma noite, um dia, passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, áreas de extrema periculosidade, os favelões lá daquela região que era assalto, tinha isso também naquela época, viu? Aquelas regiões perigosas ali,
muitas vezes, perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, entre os judeus, e muitas vezes, em perigos dos gentios também, passou problemas ali entre os gentios, muitas vezes. Teve cidades que se levantaram porque ele pregou contra as divindades daquela cidade. E ele está apresentando costumes que não nos são lícitos receber. E tinha aquela moça que era a adivinha, que ganhava dinheiro pela adivinhação. Então, quando ele expulsou aquele demônio, pronto, foi o suficiente para ele arrumar problema entre os gentios também. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Olha o currículo apostólico. Entre os falsos irmãos, infelizmente, naquela época também tinha gente falsa no meio dos crentes. Inclusive, ele vai falar isso bem mais claramente na Epístola aos Gálatas. Ele tem ali um ponto ali que ele mostra direitinho, que gente que entrava lá simplesmente para espiar os crentes e para depois levar para fazer o relatório negativo e levar lá para poder espiar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. Então iam lá para as igrejas fortemente judaicas e diziam: olha, lá não tem nada a ver com a nossa lei aqui dos judeus. Esses judaizantes entravam no meio deles e se infiltravam. Ele vai dizer isso mais à frente, vai falar sobre esse assunto. Então, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Frio, vocês sabem o que é frio? Aqui nós sabemos o que é frio. Você imagina você estar numa condição de frio sem poder ter esse aquecedorzinho quentinho, gostoso que tem aqui. Já imaginou como é que deve ser fácil? Ele muitas vezes, e nudez, às vezes por punição, deixavam lá não só no frio, mas também sem as vestes mínimas necessárias para poder se proteger. Então esse é o currículo do apóstolo Paulo. Ele diz: além das coisas exteriores, além desses problemas todos, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, quem é que tinha a responsabilidade sobre todas aquelas igrejas? O apóstolo Paulo. Ele que foi o fundador das igrejas, ele que foi um instrumento de Deus para colocar o evangelho além das fronteiras, porque os primeiros comissionados ficaram lá em Jerusalém e viraram os santos pobres da Judéia, porque não abriram a mente para entender que o evangelho tinha que ser pregado a toda criatura em toda parte do mundo. Paulo foi comissionado para fazer esse trabalho que eles não fizeram. E aí, no entanto, agora essas igrejas estão estabelecidas, pastores nas igrejas locais, sofrendo a intervenção desses falsos apóstolos que chegam lá e dizendo: agora nós vamos ensinar a igreja, nós vamos mostrar que Paulo não está com nada, nós é que vamos mostrar o verdadeiro caminho para vocês. E isso era uma opressão, porque às vezes o apóstolo Paulo não podia estar presente. Então ele tinha que escrever carta: vai lá Tito, vai lá Timóteo, leva lá, e lê para o pastor essa carta, lê para a igreja essa carta. E vocês imaginem o impacto dessa carta sobre esses tais falsos pastores. E o apóstolo Paulo diz: quem enfraquece, que eu não enfraqueça. Então, quando ele vê uma igreja sofrendo problemas, ele diz: gente, vocês estão aí passando por esse problema, eu também estou sofrendo junto com vocês. Ele diz: quem se escandaliza, inclusive aqui a palavra grega aqui, escandaliza, tem a ver com o verbo tem no sentido de tropeçar em algo. Que o que esses indivíduos levavam a igreja a fazer? A tropeçar. Isso fazia o que com o apóstolo Paulo? Ele foi aqui: que eu não me abrase. Vendo os indivíduos fazendo um trabalho sujo desse na igreja local, construindo tudo aquilo que ele fez com tanto sacrifício, de ensinar, de pregar, de levar as almas aos pés de Cristo, estabelecer uma igreja. Agora vê alguém entrando, falso apóstolo, ministro de Satanás, obreiro fraudulento, aproveitador, para tirar da igreja local tudo aquilo e ainda fazer com que os crentes se afastem da simplicidade do evangelho. Isso causava um enorme tormento no apóstolo Paulo. E ele fecha aqui dizendo de um modo interessante: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então se eles são porque esses indivíduos eram os poderosos, O que eles pregavam eram que eles eram os fazedores de milagres, eram bons na oratória, eles em tudo se apresentavam como uma perfeição impecável. Eram os homens da força, do poder, E o apóstolo Paulo
ele mostra que o contrário, ele se iguala aos coríntios e diz, não, se eu tenho alguma coisa que me gloriar, vou me gloriar a respeito da minha fraqueza. Eu não sou super-homem não. Vocês não me tenham como super-homem não. Sou iguais a vocês, igualzinho a vocês, sou igual a vocês. Não tem absolutamente nada de diferente. Tá? E diz, o Deus e Pai, ele faz uma doxologia aqui, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Eu não estou falando isso porque eu estou querendo me afetar, não, porque eu sou igual a vocês mesmos, me vejo como igual a vocês. Isso para a igreja era um conforto enorme, né? Que você lidar. Já pensou? Se você tem um líder que é um super-homem, um líder que não fica nervoso, um líder que não, um líder que ele, cara, só apresenta uma imagem para vocês assim. Já pensou, sabe? Né? Bem, eu não conheço, conhece? Mas tem gente que você já viu, né? Ele apresenta sempre aquela imagem ali. Teve um que teve tanta ousadia, né? Na época que ele pregava que ninguém podia ficar enfermo. O dia que ele foi para o hospital, teve que encontrar ele de madrugada numa UTI do hospital, teve que abafar aquilo. Teve outro, né? Porque não, que o crente não fica doente. Ele pregava que o crente não fica doente. O outro, o que fez? Exatamente, né? Essa imagem, né, de Todo-Poderoso, a esposa ficou cancerosa. E agora, o que fazer? O que fazer? Sabe o que ele fez? Expulsou a esposa para os Estados Unidos, né? Mandou para cá, caluniou a esposa dizendo que ela adulterou, e pegou uma mais nova e colocou no lugar. E é apóstolo, hein? Caramba! Aí uma colega dessa esposa dele, que é nossa companheira de debate lá, de Cristo em Casa, lá no... Cristo em Casa? Não era Cristo em Casa, não. É culto doméstico, né? E foi contar a história toda, porque ela assistia pessoas que teve câncer e contou essa história. O indivíduo deportou a mulher lá, deportou para os Estados Unidos, né? E caluniou a esposa, e os filhos ficaram com quem? Com o pai, ó, que era mala, cheio de dinheiro. Falei, gente, que mundo nós estamos. Meu Deus, são esses falsos apóstolos, esses obreiros fraudulentos que estão aí no meio evangélico, né, nos nossos dias. São esses indivíduos que estão aí. Né? Por quê? Porque eles passam a imagem de super-homem. O dia que alguma coisa macula essa imagem que eles passam para a igreja, né, eu quero ver quando eles ficarem velhos e de repente doentes na cadeira de roda. Aí acaba tudo. Já fizeram bastante dinheiro, né? Já fizeram tudo que eles já queriam. Então aí, né, passa para o filho continuar a farsa. Ele vai ser ele que vai ser deportado para alguma parte aí da Escandinávia, algum lugar aí. Não, meu pai teve que viajar. E cadê ele? Sumiu, né? Desapareceu porque ficou doente. Esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo, não, eu não minto, eu sou fraco mesmo. E em Damasco, que governava ele, conta aqui uma experiência extraordinária, né? Que o pessoal, quando conta, né, as bênçãos, né, conta aquelas coisas extraordinárias. O apóstolo Paulo vai fechar contando uma experiência para ilustrar tudo aquilo que ele falou, de naufrágio, de prisões e tudo mais. Ele vai contar uma experiência agora. Então, segura bem. Em Damasco, faltam 2 versículos. O que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Amém. Experiência maravilhosa. Ninguém deu glória na experiência dessa, né? Dá amém aí, irmãos. Poxa, ele escapou. Né? Fugitivo. Né? Fugiu. Por que ele não confiou em Deus, que Deus ia livrá-lo da morte? Não, ele teve que fugir mesmo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que, veja só, o homem fraco faz o quê? Numa situação de perigo, o que eu fiz? Os irmãos me salvaram, me colocaram por cima do muro, colocaram num cesto e eu consegui escapar com vida. Vocês podem dar amém? Amém, igreja de Corinto? Aí você fala assim, Paulo está ficando. Como é que vai contar uma experiência dessa aqui? Estragar o negócio, porque eu não conto assim um negócio extraordinário, né? Mas ele está dizendo que eu não sou igual a esses super-homens aí que ficam ali só dizendo que eles são os tais. Né? Eu conto as minhas fraquezas, as minhas situações de perplexidade para mostrar que eu sou igual a vocês. Né? E quando tem que correr, eu corro mesmo. Então, que Deus nos abençoe e que nós aprendamos a ser autênticos como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está simplesmente delimitando aqui, olha, cada um dentro da sua área de trabalho, cada um na vocação que Deus chamou, cada um com os seus dons, cada um faça o serviço que foi mandado fazer. Né? E tenha simplesmente a convicção de que tudo que nós fazemos
seja grande, seja pequeno, uma moedinha que a viúva pobre jogou lá dentro do gasofilaço tem para ela um peso eterno de glória até o dia de hoje. Então é Deus que avalia, então que nós saibamos o que estamos fazendo para Deus. Isso é muito importante. E fazendo assim, nós estaremos entrando, como nós dissemos no estudo dos Salmos, fazendo um resgate da autenticidade psicológica da fé. Resgate da autenticidade psicológica da fé. Nada de afetação, que eu sou o cara, que eu sou o que eu sei, que eu faço. O apóstolo Paulo sabia mesmo. Mas, no entanto, ele procurou se nivelar com aqueles crentes para ganhar os crentes, mas bater firme, com firmeza e com veemência nos falsos apóstolos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Autas de ego Paulos paracalo humas, diates praeutetas, kai epiekeas tu Christu, haskata prasopan min ta penas in humin, apon de tharo eis humas. De mai de ta me paron, ta resaite pepoethese, he logizamai talmesai, epitinas tus logizamenus hemas. Hos katasarka peripatuntas, in sarkigar peripatuntes, u katasarka stratuamata, tagar haplates strateas hemon, u sarkika ala dunatato theo, pras kathyresen achuromaton, logismus kathyruntes, kaipan hypsoma epairamenon, katates gnoseos tu theu, kai eich malotizantes panaima estein hypakaen tu Christu, kai en hetoimo echantes ec dicesai pasan parakaen, hatan plerothe humon he hypakae. Ta kata praso pon blepete, etis pepoithin heoto Christu einai, tuta logizestho palin ef heotu, hati kathos autas Christu, hutos kai hemes, antegar perisateranti, cau hesomai perites exousias hemon, hes edocin har curias, eis oikadamen, kai uges kathyresen humon, ukais kunthesamai. Hina me doxo, hosan ekfaben humas, diaton epistolon, hati hai epistolai men, fesin, bareai kai ischurai, hede parousia tu somatas asthenes, kai halagas exuthenemenas. Tuta lagizestho ha toiutos, hati hoioesmen, to lago di epistolon apantes, toiutoi kai parantes to ergo. Ugar tolmomen in crinai, sun crinai heotustisin, ton heotus sunistononton, ala autoi in heotois heotus metruntes, kai sun crinantes heotus heotois suniasin, hemeste ugesta amatra kar hesamatha, ala katata metron tu kananos, hu ameris in hemin hatheas metru. Efficesthai acri kai humon, ugar hos me effic numenoi eis humas, hyperectenam in heotus, acrigar kai humon efthasamen in to euangelio tu Christu, ugesta ametra ca homenoi, in alotriois capois, elpida de echantes, auxanamenes tes pisteos humon, in humane megalunthenae, catatan canana hemon eis perisean, esta hyperec humon euangelisas thai, uc in alotrio canani, esta hetoima cauhesas thai. Hade cauhomenos in curio cauhastho. Ugar ha heoton sunistanon, ekenos estin docimos, ala han ha curias sunistesin. Aphelon neces themu micranti,
afrasunes, ala kai anekes themu. Zelogar humas theu zelo, hermasamen gar humas heni andri, parthenon hagnen parestesai to Christo. Fabumai de mepos, hos haafis, exepatis en huan, inte panurgia o tu, fathareta naemata humon, apates haplatetas, kaites hagnatetas, teses ton Christon. Emingar ha erkamenos alon Jesun keruse, hanuk e keruksamen, e pneuma heteron lambanete, ha uk elabete, euangelion heteron, ha uk edexaste, kalos anekeste, lagiza maigar medin, hystereken aiton hyperlian apostolon, edecai idiotes to lago, al ute gnose, al in pantifan aurosantes in passin eis humas. E hamartian apoesa imautan tapenon, hina humes hypsothete, hati doreanta tu theu euangelion, euangelisamen humin. Alas ecclesias esules a labon apsonian, prasten humon diacanian, kai paron pras humas, kai hysterithes, u catenarchesa u thenos. Tagar hystere mamu, pras anapleros an hoia da foi althantes apa macadanias, kai in pantia bare imautan humin, eteresa kai tereso. Estin alethea Christu in moi, hati hecauchesis haute, u frageseta eise me, intois climas in tes achaias. Diati, hati uc agapo humas, hatheas oiden, hade poio kai poieso, hina acapso tena formein ton telonton a formein, hina in ho cahontai hyrethosin kathos kai hemes. Hoigar toiutoi pseudapostoloi, ergatai dalioi, metaschematismenoi eis apostolus Christu. Kai uthauma, autascar ha satanas metaschematizeta eis angelon photas. Omega un, e kai hoi diaconoi autu, metaschematizantai hos diaconoi dicai asunes. Hon tatellas estai catata erga auton. Palin lego, metisme daxe afrana enai, e de mege, can hos afrana dexas theme. Hina cago micranti, cauhesomai. Ha lalo u cata curion lalo, al hos in afrasune. Intaute te hypostase tes cauheseos, epe paloi cauhontai catasarca, cago cauhesamai. He deus gar anecheste ton afranon, franimoi antes, anecheste gar, etis humas cataduloi, etis catestie, etis lambane, etis epairetai, etis eis prosopon humas dere, cata timian lego, hos hati himes eis thenecamen, in ho dantis talma, in afrasune lego, talmo cago. Hebraio eisin? Cago. Israelita eisin? Cago. Sperma Abraham eisin? Cago. Diaconoi Christu eisin? Parafranon lalo. Hyper ego. In capois perisateros. In fulacais perisateros. In plegais hyperpalantos, in thanatois palakis. Hypa Judaion pentakis, tessaraconta para mian elaban. Tris erabdisthein, hapax elithasthein, tris in eagesa. Nucthemeron in to butho pepoeca. Hadoi pariais palakis.
kindunois patamon, kindunois leston, kindunois eginus, kindunois exasnon, kindunois in pale, kindunois in erimia, kindunois in thalase, kindunois in pseudadelphois, capo kai maktho, in agrupniais polakis, in limo kai dipse, in nesteas polakis, in psyche kai gymnateti, horiston parektas, he epistasismoi, he kath hemeran, he merimna pasonton ecclesion, tis astene caiuc asteno, tis scandalizetai caiuc ego purumai, e cauhastai de, tates asteneas mu cauhesamai, hateas kai pater tu Kyriou Jesu oiden, haon eulagetas es tu Sionas, hateu pseudamai. In Damasco ha ethnarches, hareta tu Basileus, frure ten palin Damasce non piasaime, cae dia thuridas in Sargane, halasten dia tutechus, cae exefugan tas heras autu.